Continuando com o nosso livro, né, Perturbações Espirituais, de Manuel Flomeno de Miranda, estamos lendo uma parte em que o narrador espiritual fala das confusões que têm acontecido. Ele usa como exemplo essa casa espírita específica, mas dos tumultos que têm sido encontrados em várias instituições, não só espíritas, mas ligadas a outros tipos de religiosidade, devido à facilidade que tem se dado de espíritos ainda em desarmonia penetrarem na intimidade dessas instituições, dessas casas espíritas, pela invigilância e, por que não dizer, o desequilíbrio dos seus integrantes. Então, ele tinha narrado aqui o que acontecia na sala de costura, né? Onde, apesar do objetivo nobre que tinha aquele trabalho, né? Fazer roupas para os mais necessitados, enxovais para crianças que iriam nascer sem muitas condições financeiras, as mulheres ali se reuniam, faziam seu trabalho, mas reinavam a fofoca, uma maledicência. Ele falou da tesouraria, falou das divisões políticas dentro da casa espírita, né, onde um grupo queria derrubar o outro, e assim por diante. Coisas que, embora tristes, fazem parte da nossa vivência, da nossa vida, do mundo em que vivemos. E tudo isso gera desarmonias, desequilíbrios e sintonias que facilitavam, né, a aproximação de espíritos ainda empedernidos que, não compreendendo realmente o momento da Terra, o seu próprio momento diante da existência, ainda tentavam desfazer o trabalho que estava sendo feito. E a partir dessas pequenas confusões e tropeços do caminho, né, dentro daquela casa espírita, o mentor da casa, que se chamava Elvídio, se mostrava sereno, tranquilo. Mas ele se portava assim porque, no seu íntimo, ele tinha certeza que a espiritualidade jamais abandonaria aquele trabalho. E continuando a leitura, né, se alguém, por favor, quiser comentar, falar alguma coisa, me interrompa, que eu posso não perceber que levantou a mão. Vamos lá. As horas pareciam insuficientes para o atendimento à verdadeira multidão que buscava acolhida e socorro imediato. No entanto, tendo-se em vista a programação muito bem elaborada, muitos obreiros de ambos os lados da vida movimentavam-se com alegria, procurando desincumbir-se das responsabilidades que lhes diziam respeito. A ordem é, sem dúvida, a representante excelente do bem, porque onde vige, tudo se passa com equilíbrio, sem desajustes nem precipitações. Quase inesperadamente chegara a noite, e verdadeira multidão compareceu para a conferência doutrinária habitual, na qual deveria expor a doutrina conhecido servidor do Evangelho, muito afeiçoado pelo público, em razão da beleza do seu verbo, mas, sobretudo, em decorrência dos exemplos de sua vida cristã, dedicada aos necessitados de todo o jaez. Observamos os cuidados dos responsáveis pela entidade, multiplicando os vigilantes dedicados a preservarem a disciplina e o equilíbrio no recinto,
evitando a entrada dos perturbadores de ambos os lados, especialmente os muitos espíritos ociosos, arregimentados pelos perversos inimigos em atividade. Gentis e severos não facilitavam a entrada dos perseguidores, contumazes de muitos frequentadores, menos ainda daqueles que tinham as intenções doentias de gerar confusão. Que só para lembrar, que eles não permitiam, a entrada dos perseguidores contumazes das pessoas, mas não quer dizer que eles tinham obrigatoriamente sido tratados e estavam livres, não. Isso dependia da sintonia de cada um. Então, chegava lá uma pessoa que foi no centro para buscar qualquer coisa e tem um companheiro desajustado, eles deixavam o companheiro do lado de fora, mas quando a pessoa saía dali, refazia aquela ligação e continuava junto. Tudo, como a gente já falou várias vezes, depende do trabalho, que é feito, da tua disposição de mudar a tua sintonia, a tua vibração. Não é só porque você vai numa casa espírita, numa igreja, você reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, você está livre de todas as confusões da sua existência. Nada obstante, em alguns casos de obsessões subjugadoras, permitia que se adentrasse o paciente e o seu perseguidor, em razão da plena fusão perispiritual de ambos nos seus embates infelizes. Dessa forma, poderiam ser beneficiados pelos fluidos ambientais e pela mensagem confortadora. Apesar de todo o cuidado, pouco antes de iniciar-se a palestra, uma jovem obsidiada, em descontrole total, rodopiou os calcanhares e estorcegou numa crise convulsiva, como se fosse de natureza epilética. Sob controle de feroz adversário, tinha também os centros cerebrais afetados pelos fluidos espúrios do inimigo que a martirizava havia alguns anos. A cena constrangedora teve imediata diminuição dos seus efeitos, porque acorreram em sua ajuda os membros da vigilância, que procuraram retirá-la da sala e, com a aplicação de passes, afastar o malfeitor espiritual, auxiliando-a na recuperação da lucidez, quando, constrangida, foi dominada por choro atormentado. A tentativa de provocar desconforto na plateia interessada logo cedeu ao silêncio e à harmonia ambiental. Nesse momento, às 8 horas, teve início a reunião doutrinária, com admirável exposição espírita. A magia da palavra do expositor penetrava os presentes como bálsamo aplicado com ternura e cuidado, evocando a figura do Nazareno, atendendo às multidões, sua infinita paciência e compaixão. O orador comparava aqueles aos dias atuais, caracterizados pelos sofrimentos de variada manifestação, ao tempo em que se referia à necessidade de buscar-se Jesus, nele encontrando o refúgio indispensável à conquista da harmonia. Visivelmente inspirado pelo mentor da instituição, elucidava que a função precípua do espiritismo não são a cura física, o reequilíbrio emocional ou psíquico, mas a transformação moral para melhor, porque os males que afligem o ser provêm do seu mundo íntimo, são resultado das suas ações infelizes, e enquanto não houver um real sentimento de edificação interior, os pacientes mudam de enfermidades, permanecendo assinalados pela aflição. Esse parágrafo fala de uma coisa muito importante para a gente refletir, que não é a instituição em si,
não é as pessoas ali com toda a disposição do mundo para ajudar que são o ponto crucial, digamos assim, das suas mudanças. É você mesmo. Tudo o que acontece, a espiritualidade, nossos mentores, os trabalhadores físicos, de ser de uma casa espírita, de uma igreja, de um templo budista, eles funcionam como suporte, os fornecedores, às vezes, de ferramentas, mas quem executa o trabalho é cada um. Não há possibilidade de eu transformar ninguém, nem de nenhum de vocês transformar ou mudar ou curar de fato alguém. A gente dá suporte, dá as ferramentas, dá o apoio, dá a nossa presença, a nossa energia. Mas a cura, de fato, né, se a gente pode falar em cura, acontece a partir do remédio próprio de cada um. De ir lá na sua mais profunda intimidade, buscar o desajuste, a desarmonia e trabalhar isso. E reconstruindo, e refazendo, e se reinventando, se assim a gente pode dizer, e se tornando uma coisa diferente. Como os amigos, às vezes, nos ajudam na jornada do dia a dia, assim são os espíritos, os nossos mentores. São grandes e maravilhosos amigos que nos dão todo o apoio. Mas, como diz a música, depende de nós se o mundo vai ser mais feliz ou não. Jesus não veio como remendão de roupas gastas, como libertador das condutas infelizes que geram desconforto e se apresentam como sofrimento. Os benfeitores espirituais, por sua vez, são amigos generosos e devotados, que socorrem, mas não podem impedir que as consequências dos atos insanos apresentem-se naqueles que procedem mal. Torna-se indispensável a mudança das paisagens mentais, de modo que o comportamento se torne saudável, dando lugar a uma existência equilibrada, na qual se desenvolvem os recursos inatos da evolução espiritual, que estão ao alcance de todos. O tema foi trabalhado com beleza, sem notas de ridículo ou de vulgaridade, por tratar-se de algo muito significativo a todos, convidando a reflexão e a alteração de conduta. Ao terminar, foram aplicados passos coletivos por diversas médiuns, tornando o ambiente saturado de vibrações de harmonia e de bem-estar. Logo após a reunião foi encerrada. Alguns participantes retornaram aos lares, enquanto outros prosseguiram nas buscas das orientações que necessitavam para o prosseguimento das lutas. Capítulo 13. Atividades incessantes. Atividades incessantes é quase uma bandeira que a gente precisa não apenas levantar, mas compreender. Mesmo sem perceber, mesmo achando que não está imbuído de um desejo de trabalhar incansavelmente, mesmo com a ideia que a gente tem aqui na Terra de que é preciso trabalhar e é preciso descansar, quando cada um de nós aqui aceitou esse convite, que foi feito em algum momento da nossa preparação reencarnatória, ou durante já a nossa jornada encarnada, nas letras miúdas do contrato tinha escrito isso.
atividade incessante. Porque quando a gente compreende que tem que amar incondicionalmente, que tem que se doar, que tem que abrir os braços para acolher, seja quem for, nós aceitamos que isso aconteça em todos os momentos do nosso dia a dia. E nós não escolhemos que horas vamos trabalhar, que horas vamos ser mais amorosos, que horas vamos ser acolhedores. Nós nos colocamos à disposição e precisamos estar sempre atentos a isso, pois os momentos da nossa participação, que podem ser fundamentais na vida de um irmão, conhecido ou desconhecido, que venha nos visitar em casa ou que encontramos pela rua, pode acontecer em qualquer instante do nosso dia. Pode ser feito, inclusive, numa ligação errada que alguém fez e você atendeu. E por algum motivo inexplicável, se desenvolveu uma conversa e ali você disse tudo o que ele precisava ouvir. E é essa beleza, aliás, uma das belezas de estarmos aqui. Atividade incessante. Quando se compreender que o centro espírita é um reduto dedicado à paz e um santuário para a comunhão com Deus, embora a ausência de símbolos e quaisquer outros sinais exteriores habituais nos institutos religiosos, maior respeito e devotamento serão dedicados aos labores que nele têm lugar. Erguido e mantido pelas vibrações mentais e realizações espirituais dos encarnados e dos desencarnados, torna-se uma ilha de harmonia no mar tumultuado das paixões humanas em desenfreio total. Atividades incessantes nele têm lugar, desde aquelas de natureza transcendental, com os espíritos em aflição, que são acolhidos e recebem o pábulo da esperança, envolto na caridade, até os socorros aos viandantes carnais, que se encontram desarvorados. Ainda muito desconhecida, a doutrina espírita é luz na treva da ignorância, proporcionando discernimento em torno dos objetivos essenciais da existência física e do intercâmbio que existe, mesmo inconsciente, entre os dois planos da vida. Invadida pela perversidade de espíritos vulgares, aquele em que nos hospedávamos não deixava de ser a oficina de bênçãos para as quais havia sido erguido. O transe aflitivo que experimentava era resultado da invigilância de alguns dos seus membros ainda vencidos pela inferioridade moral, que não conseguiram superar, porém em franco processo de reabilitação. O nosso trabalho não tinha outro objetivo, senão o de orientar os inimigos do Cristo que se permitiam as agressões, não apenas contra aquele hospital de almas, mas tudo quanto significava ordem e progresso, ética e moral, disposições saudáveis para a fraternidade e a paz. A abnegação dos nobres mensageiros da luz, a semelhança do irmão Elvídio e sua equipe, assim como de médios e trabalhadores sinceros, dedicados, constituíam os alicerces de segurança sobre os quais o bem se encontrava edificado. A transitória perturbação
logo mais cederia lugar ao equilíbrio, caso aqueles que se fizessem responsáveis despertassem para a realidade transcendente, submetendo-se às sublimes determinações do alto. Na síntese do pensamento kardeciano, fora da caridade não há salvação. A caridade, no entanto, no seu sentido mais profundo, esparzindo bênção em todas as direções, braços abertos ao acolhimento dos infelizes e à sua posterior iluminação. O dia transcorria abençoado pela aprendizagem contínua ante as ocorrências que chegavam à sociedade, pois que o amor dispõe de um arsenal imenso de manifestações e está sempre vigilante para agir com sabedoria. Preparávamos-nos para visitar uma nobre entidade espírita, no momento sob os acúlios de perturbação interna, inspirada pelos declarados inimigos do Cordeiro de Deus, quando fomos surpreendidos por peculiar acontecimento. Eram quase 9 horas da manhã e os serviços socorristas encontravam-se em plena efervescência. Dedicados trabalhadores da mediunidade, assim como assistentes fraternos, ocupavam os seus lugares nas salas respectivas, enquanto era realizada uma reunião aberta ao público, obedecendo ao programa de elucidações evangélicas, em comparações esclarecedoras entre o cristianismo e o espiritismo. A desnecessidade de dogmas e de cerimoniais no culto à memória de Jesus. A simplicidade em todas as suas realizações. Havia um público expressivo de quase uma centena de interessados, que dali seguiriam as suas atividades ou buscariam o concurso do passe da água fluidificada para as suas aflições. E todos fixavam o expositor visivelmente inspirado por devotado mensageiro espiritual. Foi quando irrompeu uma pobre mulher com os cabelos desgrenhados, os trajes em desalinho, perseguida por 2 moradores de rua que a maltratavam, ameaçando-a com pedras e pedaços de madeira. Aturdida e em pânico, adentrou-se pela porta aberta, pedindo socorro, o que causou um grande choque no salão em clima de iluminação espiritual. Os agressores atiraram-lhe alguns calhaus que a feriram, mas retiveram-se, deblaterando a porta de entrada, sem coragem para invadir o recinto. Notava-se naqueles ferozes perseguidores a malta de desencarnados que formava uma nuvem espessa de vibrações do mais baixo teor, que os assolava em gritaria infernal, impondo violentos que a sala fosse invadida e a ladra duramente punida. Graças às defesas magnéticas que circundavam o edifício, os atormentados justiceiros sentiram-se paralisados e prometeram pegá-la noutra oportunidade, afastando-se, ruidosos e ameaçadores, de volta à praça onde se homiciavam. A mulher, igualmente assessorada por espíritos infelizes, que a vampirizavam, chorava trêmula e apavorada. Ali estava a primeira mensagem de amor dos céus, porque a ela, que era perseguida, as barreiras vibratórias não impediram a entrada, porque na casa de Jesus nunca há impedimento para os que a caridade possa exercer o seu papel. Um orador igualmente surpreendido e certamente acostumado a fenômenos de tal natureza, silenciou enquanto os companheiros encarregados,
de manter a ordem no ambiente, acercaram-se da sofredora com expressões de sincero carinho. Tentaram acalmá-la com palavras de ânimo e encorajamento. Retiraram-na do local e a conduziram à intimidade da instituição. De imediato, o hematoma da face e alguns arranhões foram asepsiados e receberam cuidados especiais, enquanto a padecente foi aquinhoada com passos calmantes e conforto moral. Logo após pequeno descanso, foi encaminhada ao setor social, a fim de serem providenciados recursos para auxiliá-la a sair da rua, ou pelo menos transferir-se para outro local, a fim de evitar o desforço dos companheiros revoltados. Por conta própria, embora notando-se-lhe algum desalinho mental e emocional, ela referiu-se que estava sendo acusada de furto sem qualquer fundamento. Atribuíram-lhe a subtração de um cobertor, como vingança por haver se negado a exigências descabidas do grupo, que normalmente abusava da sua dignidade, que havia descido ao mais baixo nível moral. Os irmãos da caridade resolveram abrigá-la por alguns dias, enquanto se providenciavam melhores condições de vida, desde que ela estivesse disposta a seguir uma nova trilha. Vamos parando por aqui, gente, são 8h30. E parando exatamente nesse momento, né, que a gente comentou anteriormente, né, os irmãos resolveram abrigá-la por alguns dias, enquanto se providenciavam melhores condições de vida, desde que ela estivesse disposta a seguir uma nova trilha. Isso serve para tudo na nossa vida, de todo mundo ao nosso redor, todo mundo que a gente ainda vai encontrar no decorrer da nossa jornada. A gente tem de estar disposto a modificar, porque senão as palavras que ouvimos são vazias e se perdem. As ações que recebemos são esquecidas e os hábitos que nos desequilibram retornam. Então, será sempre fundamental que cada um de nós compreenda o que precisa ser modificado e permanecer firme nesse processo. Pois enquanto não tivermos a firmeza da rocha nos nossos pés, igualmente em nossos pensamentos, nós caminhamos cambaleantes, alternando quedas e erguimento. Não deixamos de caminhar por causa disso, mas passamos por momentos de dor e sofrimento que poderiam ter sido evitados. Então é fundamental termos sempre isso em mente, desde que estivermos dispostos a seguir uma nova trilha. Não basta dizer que queremos, não basta dizer que vamos fazer, não basta dizer que parecemos estar imbuídos. Precisamos ser tudo aquilo que a nossa intimidade já sabe que é, mas que a gente ainda permite que, no nosso dia a dia, distrações e pequenas confusões nos deixem distraídos do próximo passo.